Oi, pessoas! A gente vai dar continuidade, então, às nossas revisões para o Enem e hoje nós vamos falar sobre separação de misturas. Esse é um tema que aparece bastante, principalmente no Enem, tá? Bom, então a gente precisa lembrar primeiro o que é uma mistura. Uma mistura é quando eu tenho moléculas diferentes ocupando ali, né, fazendo parte ali do mesmo sistema. Se todas as moléculas forem iguais, aí isso vai ser uma substância. Mas quando essas moléculas são diferentes, aí é o caso então de eu ter uma mistura. Como que as misturas elas são classificadas? Então a gente tem dois tipos de mistura, basicamente, né? Uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Qual que é a diferença entre elas? A mistura homogênea, eu vejo só uma fase. Então é o caso quando eu tenho água e sal, né? Então eu só enxergo uma única coisa ali. Numa mistura heterogênea, eu vejo mais de uma fase, né? Que é o caso quando a gente mistura água e óleo. Uma mistura homogênea, lembrando que ela também pode ser chamada de solução. Então, né, resumindo, uma mistura vai ser quando eu tiver duas ou mais substâncias juntas, homogênea uma fase só, heterogênea duas ou mais fases. Lembrando o que é fase? A fase vai ser uma região distinta da matéria, tá? Que possui composição e propriedades uniformes. E a gente consegue, então, separar o que está misturado? Sim, conseguimos, né? Aí eu tenho dois tipos, duas classificações, né? Duas classes de processos de separação. Os processos mecânicos e os processos físicos. Os processos físicos são aqueles processos onde acontece mudança de estado físico. Então, vamos ver aqui esses processos. Então, o primeiro que está aparecendo aqui para a gente é um processo que é chamado de dissolução fracionada. Então, o que é uma dissolução fracionada? A dissolução fracionada, ela vai ser quando eu quero separar o quê? Uma mistura heterogênea de dois sólidos, sendo que um deles vai ser solúvel em um determinado solvente e o outro não. Então, se eu tiver aqui sal e areia. Se eu colocar água, o que vai acontecer? O sal vai dissolver na água e a areia não. E aí, então, depois eu consigo separar através de um processo seguinte ainda de filtração, tá? Mas dissolução fracionada, ela vai ser baseada na diferença de solubilidade dessas substâncias. Um outro processo para misturas heterogêneas vai ser o caso da separação magnética. Então, toda vez que estiver falando alguma coisa de ferro, de limalha de ferro, de magnetismo, se tiver alguma coisa mencionando isso na questão, vai ser separação magnética, tá? Então, vai ser a propriedade que é diferente, são as propriedades magnéticas ali das substâncias. Aquela que é atraída pelo ímã, né? Ela vai com o ímã e a outra vai ficar. Bom, o processo seguinte é o processo de peneiração. Também vai ser para separar misturas heterogêneas e a diferença vai ser no tamanho das partículas, né? Então, as partículas pequenas vão passar pela peneira e as partículas grandes vão ficar retidas ali na peneira. Um processo que é semelhante, né, que também é para separar sólido, ele é o processo da levigação. Só que nesse caso, a gente vai usar um líquido para arrastar ali o componente que for menos denso. Então, o processo de levigação, se aparecer alguma coisa de ouro, de garimpo, alguma coisa assim, é processo de levigação, né? Então, passa a água para deixar ali o ouro depositado, né, e arrastar os outros componentes menos densos. O processo de decantação também é um processo para misturas heterogêneas. Também vai ser baseado na diferença de densidade. Então, quem vai para o fundo do recipiente? Aquele componente que for mais denso. Quem vai ficar em cima? Aquele componente que for menos denso. Então, pode ser usado para
separação de uma mistura sólido-líquido, por exemplo, né? Então, aqui eu tenho água e areia. Se eu deixar parado, a areia vai decantar, vai lá para o fundo e a água vai ficar em cima. Eu consigo obter a água através ali da transferência da fase líquida. E a decantação, ela também é usada se eu tiver uma mistura líquido-líquido, que é o caso da água e do óleo, por exemplo, né? E aí eu vou usar um funil de decantação, tá? Nesse funilzinho de decantação, tem que ser sempre uma mistura heterogênea. Se for uma mistura homogênea, não vai separar desse jeito, né? Tem que ter duas fases, tá? Então, aqui, quem vai ficar para baixo no funil? O líquido mais denso. Quem vai ficar para cima no funil? O líquido que for menos denso. E a gente abre aqui a torneirinha e vai recolher aqui embaixo primeiro o líquido que for mais denso. Bom, mais um processo para misturas heterogêneas. É o processo da filtração, tá? Então, na filtração, eu vou separar um sistema sólido-líquido. Então, eu uso um filtro, né? Isso a gente faz coisas bem parecidas com isso em casa. Eu uso um filtro. Quem vai passar aqui vai ser o líquido. Quem vai ficar retido vai ser o sólido. Então, sempre tem que ser mistura heterogênea. Não serve para mistura homogênea. Por quê? Senão passaria todo mundo ali pelo filtro, né? Nada ia ficar retido no filtro. Um processo agora, se eu tiver, por exemplo, uma mistura homogênea, é o processo da evaporação. Então, se eu tiver água e sal, né, eu posso fazer a evaporação dessa água e vai me sobrar o sal. Mas esse processo é um processo que eu só vou recuperar o sólido, eu não vou ficar com o líquido, porque o líquido ele vai evaporar. Qual seria, então, a alternativa para uma mistura homogênea sólido-líquido? A alternativa seria uma destilação simples. Então, aqui eu já tenho um processo que é um processo físico, porque eu tenho uma mudança de estado físico. Na destilação, eu vou aquecer a mistura, né? Quem tem menor ponto de ebulição é o líquido. Então, esse líquido ele vai entrar em ebulição, né? Vai passar para o estado gasoso, vai entrar em contato aqui com o condensador, que está frio, ó, tem uma entrada e uma saída de água ao redor do vidrinho, tá? Então, ele vai estar frio e vai acontecer a condensação desse líquido. Então, do lado de cá, eu vou ficar com o líquido e no final do lado de cá eu vou ter apenas o sólido. Isso é uma destilação simples, é para uma mistura homogênea sólido-líquido. Se eu tiver uma mistura homogênea líquido-líquido, aí o que acontece é uma destilação fracionada, ok? Na destilação fracionada, são dois líquidos que têm que ter pontos de ebulição com uma diferença, né, considerável. Aquele que tiver o menor ponto de ebulição vai para o estado gasoso primeiro e é aquele que vai ser recolhido lá do outro lado depois que passar pelo condensador. Quem tiver o maior ponto de ebulição vai ficar aqui. Qual é a diferença? A diferença é que a gente usa essa coluna de fracionamento, tá? Por isso que é uma destilação fracionada. Para quê? Para que na hora que aconteça esse aquecimento aqui, caso o outro líquido comece também a evaporar, ele vai encontrar essa torre e não vai conseguir ultrapassar essa torre para chegar lá do outro lado. Então, ele vai encontrar essa torre e quando ele encontrar essa torre, ele já vai condensar nessa parede e vai cair aqui de novo. Só vai ultrapassar aquele que tiver mesmo o menor ponto de ebulição. O caso da destilação fracionada é o que é usado aí na separação dos componentes do petróleo. Aqui tem uma questãozinha, eu vou gravar um vídeo só comentando essa questão, para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Mais um processo, então, de separação é o processo de sublimação, tá? O processo de sublimação é um processo que ele vai ser aplicável quando um dos componentes da mistura for sublimável. O que é um dos componentes da mistura ser sublimável? Quer dizer que ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso.
Se tiver iodo no meio da questão, tá? Pode saber que é separado, purificado por sublimação. Então, é típico para quando tiver iodo. A gente tem o iodo sólido, né? Junto com as impurezas, faz o aquecimento, as impurezas ficam, o iodo ele tem essa característica de ser sublimável. Então, ele vai sublimar e ele vai ser recolhido aqui na parte de cima, tá? Da tampinha ali. Então, é o processo de sublimação. É típico de questão que fala alguma coisa de iodo. Um outro que é muito comum lá na casa da gente, quando a gente faz o cafezinho, né? É a extração por solvente. Então, quando a gente passa um café, o que a gente está fazendo? A gente vai extrair, ele vai passar o pó todo? Não, né? Não passa o pó todo. Só vai chegar na parte de baixo, né? No café que a gente vai tomar, aquelas substâncias que forem solúveis na água, né? Naquela determinada temperatura. Então, essa é uma extração por solvente. Um outro processo que também utiliza solventes é a separação através da recristalização, tá? Tem uma questãozinha também sobre recristalização, e aí quando eu for fazer essa questãozinha, eu volto nesse processo aqui para explicar mais detalhadamente para o vídeo também não ficar muito longo. Que é essa questãozinha aqui. Bom, e aí então, finalmente a gente tem aqui as etapas, né, do tratamento de água, tá? Então, são basicamente 5 etapas. Coagulação ou floculação, sedimentação ou decantação, filtração em leito de areia e cascalho, o arejamento da água e a esterilização ou a cloração, que é o que está mostrando aqui nessa figurinha, tá? Isso não tem nenhum mistério, é mais ler mesmo, né? Então eu vou deixar aí depois no material para vocês poderem dar uma lida, e aí se tiver alguma dúvida nisso, vocês me falem, ok? Tchau, pessoal, até a próxima!